Bom, e não demorou muito, e o Meta já lançou a sua segunda versão do modelo Llama. E esse é o modelo de inteligência artificial open source, com maior capacidade aí que existe atualmente. Quando eles lançaram o Llama 1, a primeira versão desse modelo, eles tinham liberado isso apenas para pesquisadores. E depois esse modelo acabou sendo disseminado para todas as pessoas. Mas agora com o Llama 2, eles optaram por uma estratégia um pouco diferente. Eles já liberaram isso aqui de cara para todo mundo. Então vamos falar um pouco sobre o Llama 2, qual que é a diferença entre o Llama 1, o Llama 2 e o ChatGPT, por exemplo. Se o Llama 2 é melhor do que o GPT-4 da OpenAI e outras informações interessantes. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, então o Meta aí anunciou o lançamento do seu Llama 2, a próxima geração de modelos open source de LLMs. Large Language Models. E aqui tem até um link direto para você fazer o download do modelo. E se você clica aqui, ele te joga nesse formulário. E eu preenchi isso aqui um pouco mais cedo. E alguns minutos depois eles já me enviaram um e-mail. Eu recebi aqui um e-mail do Meta me dando as instruções para fazer o download desse modelo. E eu já baixei inclusive a versão aqui do Llama 2 7B, que significa 7 bilhões de parâmetros, que foi feita exclusivamente para chat. O que é uma das novidades aí desse Llama 2 em relação à versão anterior. E esse arquivo aqui tem 13 GB de tamanho. Sendo que esse modelo aqui é ainda os 7 bilhões. Existem modelos muito maiores do que esse. Então se a gente volta aqui no site oficial do Meta, eles dizem que o Llama 2 foi treinado em mais dados do que o Llama 1, em cerca de 40% mais, e que tem o dobro de context length, permitindo aí 4.096 tokens de tamanho, o que é a mesma quantidade do ChatGPT 3.5 Turbo, a versão grátis do ChatGPT. E o Llama 2 está sendo oferecido em 3 diferentes tamanhos. O de 7 bilhões, que foi o que eu baixei, mas também tem o de 13 bilhões e o de 70 bilhões de parâmetros. Bom, se o de 7 bilhões de parâmetros já teve o tamanho de 13 gigas, imagina o de 70 bilhões. Não sei, não arrisquei ainda baixar o de 70 bilhões e provavelmente não vou fazer isso nessa máquina aqui. Mas eu chuto que deve ser 10 vezes mais que o outro modelo, possivelmente. Então deve ter aí mais de 100 gigas de tamanho. Bom, em relação a alguns benchmarks, alguns testes em que eles aplicam nessas inteligências artificiais, dá pra ver que o Llama 2 aqui nessa última coluna é realmente melhor do que o Llama 1. Obtendo pontuações maiores em todos os testes aqui que foram feitos. Bom, e a Meta lançou um artigo junto com esse modelo, explicando exatamente todos os processos que eles executaram para conseguir treinar isso daqui. Esse daqui é o artigo, chamado de Llama 2 Open Source Foundation and Fine-Tuned Chat Models. Então agora dá pra ver que eles estão especializando cada vez mais em Chat Models, que era uma palavra que não aparecia tanto na versão 1 do modelo, porque apesar da versão 1 do Llama poder ser utilizado para gerar textos, o modelo não era específico para chat, como são alguns modelos da OpenAI. Mas agora dá pra ver que eles estão focando bastante nisso. Obviamente para concorrer com os modelos da OpenAI. Bom, teve uma pancada de gente aí que ajudou a escrever esse artigo. Mas basicamente, o resumo aqui desse artigo é que o Llama 2, esse novo modelo, vai de 7 bilhões de parâmetros até 70 bilhões de parâmetros. E aqui eles dizem que o modelo deles consegue ser melhor que todos os modelos open source aí do mercado. E que eles disponibilizam aqui detalhes de como é que eles fizeram isso para permitir que a comunidade, que as pessoas em geral, possam construir em cima do trabalho deles e desenvolver novos projetos de LLM de forma responsável. E assim, esse artigo aqui ele é gigantesco. Tem 76 páginas aqui deles descrevendo como é que eles fizeram o Llama 2, com infinitos diagramas explicativos, gráficos do treinamento e diversas outras informações aqui. Mas talvez uma das questões mais relevantes e interessantes de entender é: será que o Llama 2 ele é melhor do que o ChatGPT? Principalmente o modelo GPT-4, que seria o mais avançado aí disponível para as pessoas? Essa é a grande questão. Bom, mas infelizmente para os modelos open source, isso ainda não é uma realidade. Nos principais testes aqui de benchmarking, a gente consegue ver que o GPT-4 ele ainda continua melhor do que o Llama 2, mas ele se aproxima muito do GPT 3.5. Sei lá, nesse benchmark aqui, por exemplo, o MMLU, o GPT 3.5 está fazendo 70 pontos, enquanto o Llama 2 está fazendo 68.9 pontos. Ou nesse outro benchmark, GSM8K, o GPT 3.5 está fazendo 57.1 e o Llama está fazendo 56.8. Então o Llama 2 não é melhor que o GPT-4, mas ele se aproxima muito do GPT 3.5, ou seja, se aproxima muito da versão grátis do ChatGPT. Então agora existe um modelo open source que você pode rodar no seu próprio computador se você tiver uma máquina aí suficientemente rápida e que consegue se aproximar da versão proprietária do ChatGPT. Bom, e esse artigo aqui ele é gigantesco, ele tem infinitas informações aqui relevantes. Mas aqui no final do artigo tem as conclusões. E aqui eles dizem que realmente esse modelo ele consegue ser competitivo com as outras opções open source aí que existem, e inclusive tendo uma vantagem ali em modelos proprietários,
como no caso do GPT 3.5, mas que ainda o modelo teria um lag, estaria atrás de modelos como o GPT-4, que consegue ser realmente melhor ainda. E o GPT-4 acaba sendo melhor porque ele utiliza bases de dados fechadas, que a gente nem sabe quais que são na verdade. Então isso é uma coisa muito louca, porque agora existe realmente um modelo open source, que realmente não é melhor que o GPT-4 da OpenAI, mas está chegando muito perto. E com certeza com o fato deles terem aberto esse modelo aí para todo mundo, e ter feito esse estudo extremamente detalhado, tem grande chance disso aqui possibilitar que outros modelos que cheguem cada vez mais perto do GPT-4 apareçam. Mas tem uma coisa muito louca nesse negócio aqui, né? Porque logo que esses modelos de LLM apareceram, existia todo aquele drama de que se essa tecnologia fosse aberta para todo mundo, as pessoas usariam isso daqui para o mal. Quando o GPT-3 foi lançado, essa foi uma das explicações da OpenAI para não liberar isso para todo mundo. Porque, sei lá, as pessoas poderiam usar esses modelos aqui para gerar fake news, ou aplicar golpes e outras coisas, que a gente sabe que realmente é um risco. Mas agora a galera simplesmente mudou o discurso. Parece que isso não é mais um problema, afinal. Então, no fundo, todo aquele discurso da OpenAI de que eles não podem abrir o modelo deles, porque eles estariam soltando uma inteligência artificial no mundo, que poderia ter infinitos fins, tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal. Parece que esse discurso agora não faz mais sentido, porque a Meta aí tá lançando o Llama 2 de forma completamente open source, com capacidades que chegam próximas ali do modelo da OpenAI. Bom, e assim, no podcast que o Sam Altman foi lá no Lex Fridman, onde eles conversaram sobre inteligência artificial e tudo mais, e sobre o ChatGPT e modelos da OpenAI, o Sam Altman perguntou pro Lex Fridman se o GPT-4 deveria ser open source. E eles ficaram ali num debate, a conclusão que eles chegaram é que não seria uma boa ideia, devido ao potencial destrutivo que aquele negócio poderia ter se caísse nas mãos erradas. Do you think we should open source GPT-4? My personal opinion, because I know people at OpenAI, is no. Só que agora que o Llama 2 foi lançado, bom, esse modelo aqui já é bem inteligente. E agora ele tá solto aí no mundo. Então a gente vai ver esse experimento de liberar uma inteligência artificial na mão de todas as pessoas acontecendo aí em tempo real. Agora não tem mais como voltar atrás. Então o futuro vai dizer se o Sam Altman era apenas um alarmista e só estava querendo proteger ali a propriedade intelectual deles, não lançando o GPT-4 de forma open source, ou se o Mark Zuckerberg vai ser o grande vilão em ter liberado esse tipo de tecnologia na mão de todo mundo. Agora não tem muito o que fazer, é só esperar pra ver. Bom, mas a verdade é que isso aqui acaba abrindo muitas possibilidades, seja pro bem ou seja pro mal. Esperamos, obviamente, que o bem prevaleça.